da Democracia de hoje debate a censura nas redações dos jornais. Os nossos entrevistados são Evaldo Costa, jornalista e atual diretor do Arquivo Público Estadual em Pernambuco, e Letícia Lins, também jornalista e criadora do blog Oxi Recife. Evaldo, Letícia, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia, nesse momento de graves ataques à democracia no nosso país, e discutir, rememorar esse momento trágico da nossa história se faz mais do que atual. O trágico vivido nas redações de jornal, mas de uma forma geral na sociedade brasileira, nos atos de censura que foram cotidianamente impostos. Eu começaria, então, Evaldo, te convidando a rememorar as experiências pelas quais você passou, nos vários órgãos de imprensa que você atuou. Você trabalhou no Estadão, no Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, Correio Brasilense, e eu imagino que você tenha vivido várias histórias, várias experiências da prática de censura nas redações dos jornais. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de participar desses Trilhas. É um programa que é extremamente necessário, de utilidade pública, porque hoje é o momento de refletir sobre os riscos que corremos no passado recente e dos prejuízos que já estamos vivendo por vivermos no estado de exceção. Nós não estamos nas vésperas ou sob a ameaça de viver um sistema autoritário, o limiar da ditadura. Não, nós já vivemos sob regras de exceção, já há terror, já há posições que as pessoas deixam de assumir e coisas que deixam de fazer por medo. Portanto, nós já vivemos sob um estado de exceção. E eu, pela minha experiência de vida, já vivi em outro momento parecido, como você pergunta. Eu entrei no jornalismo no dia 13 de fevereiro de 79. A lei da anistia é de agosto deste ano. Mas a simples, vamos dizer assim, vigência do período de abertura política, veio a anistia, os presos políticos voltaram um pouco tempo depois, não quer dizer que a censura, que a repressão política, a repressão à verdade, à disseminação dos fatos tenha parado aí. Não, ela viveu por muitos anos, e eu vivi episódios, porque num jornal que eu trabalhava, um jornal local, era autocensura. Quer dizer, se você, o jovem repórter que era, numa redação cheia de jovens repórteres, com anseio de trazer notícias, éramos tolhidos pela direção que dizia que não podia, que estava atendendo às autoridades e tal. Me lembro que eu participei como voluntário da cobertura da primeira greve do campo no Brasil, greve de trabalhadores rurais. Letícia deve ter participado dessa cobertura. Em novembro de 79, 30 mil trabalhadores rurais decretaram greve, e depois houve a negociação, e depois a greve se estendeu por toda a zona da Mata de Pernambuco. E eu me escalei como voluntário na equipe do Jornal do Comércio. Quando voltamos para a redação, o jornal simplesmente não ia dar a matéria. A matéria saiu no Diário da Noite, que era um jornal, vamos dizer assim, era um vespertino da empresa, que tinha menos leitor e que era mais liberado para certas coisas, que tinha na direção dois jornalistas jovens, que era Ivan Maurício e Paulo Cunha, que eram os dois chefes de redação. Então, as matérias que a equipe do Jornal do Comércio produziu, de algum modo, foram encaixadas dentro das matérias feitas do Diário da Noite. Então, eu tenho vários episódios desse. Você imagina eu, que me escalei como voluntário, eu não estava nessa cobertura, pedi para ir, vivi aqueles momentos de terror, de medo durante a Assembleia. Você chegava no lugar das Assembleias, andava com aquelas estradas coalhadas de policiais, de soldados, de polícia militar, de carros, e você achava que podia acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Porque o fundamental, eu queria fechar essa fala dizendo o seguinte: a censura não é um problema da redação, nem um problema do jornalismo. A censura é somente a ponta do iceberg. A censura é a febre da infecção que está graçando no organismo.
O que é a censura? É a tentativa de quem exerce um poder espúrio de impedir que as pessoas tomem conhecimento de todo o efeito dele. A ditadura a censura não é um assunto do jornalista. A censura é um assunto da sociedade. Ela não é sobre o jornalismo. Ela só é sobre o jornalismo como consequência. Porque o objetivo é um poder espúrio de evitar que as pessoas tomem conhecimento da extensão do mal que ele pratica. Porque outra coisa fundamental, para fechar rapidinho, é isso. Só é a favor de ditadura pessoas, vamos dizer assim, infantilmente, a não ser que eu seja alguém que quer usar de uma liberdade espúria, injusta, ilegal, para aproveitar de algo que outras pessoas têm e cuja liberdade foi tolhida. Então, o uso só pode ser a favor da supressão da liberdade quem quer se aproveitar da falta da liberdade do outro. Então, essas são as duas coisas básicas sobre essa questão que eu queria deixar colocado nesse começo. Certo. Letícia, você, no dia 31 de março desse ano, do ano de 2021, você publicou no teu blog, no Oxi Recife, uma matéria relembrando relembrando vários episódios, vários torturadores que você entrevistou, inclusive o torturador, aquele que talvez seja o mais conhecido pela entrevistei também o Coronel Cerqueira. Pela crueldade imposta a Gregório Bezerra no dia do golpe de 64, na Praça de Casa Forte. Mas você, nesse texto que você escreveu e publicou no dia 31 de março, você recorda uma missa em que, no momento do ofertório, foram colocadas armas, rifles, fuzis no ofertório, no momento do ofertório. Eu queria que você recordasse, porque quando se lê o texto, transborda a emoção desse episódio. Eu queria que você socializasse aqui no Trilhas da Democracia esse ato de censura ou de autocensura que você sofreu nesse episódio. Não foi a primeira vez de autocensura, mas censura, eu me lembro desde o primeiro dia que eu entrei no jornal, porque quando eu entrei no Jornal do Comércio, eu era estudante de jornalismo, em 1972, e eu me lembro que naquela época não tinha internet, e-mail, mas tinha um quadro imenso na redação, com os recados, proibido tal notícia, proibido tal notícia. Entre a proibição de algumas notícias tinha não usar nunca o nome de Dom Helder, porque era um nome que não se podia nem escrever. A palavra camponês era proibido, você tinha que usar rurícola, tá? Isso no Jornal do Comércio, onde eu passei um ano, e onde eu vi a primeira morte ao vivo por tortura dentro do porão da ditadura. Eu era muito menina ainda e fui convocada para cobrir uma presa que tinha sido assassinada dentro da masmorra, né, da ditadura. Não lembro se foi no DOPS, não lembro se foi naquele quartel ali que fica na esquina da Rua do Hospício, mas eu me lembro que quando eu cheguei lá, a moça estava deitada no chão, morta, com uma coisa amarrada no pescoço, e a informação que eles deram foi a mesma que dariam depois sobre Vladimir Herzog, que ela tinha se enforcado dentro da cela. Era impossível ela se enforcar na cela, a alça da bolsa que tinha. A alça da bolsa foi. Eu não me lembro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas quando eu cheguei na redação, eu tinha que dar a versão oficial. Eu não podia imprimir nenhuma suspeita minha como repórter, e, no fim, era até melhor noticiar, porque os parentes daquele preso sabiam que ela morreu. Entendeu? Essa foi a minha experiência mais dramática assim, no Jornal do Comércio. É uma imagem que eu nunca me esqueci. Tempos depois, eu passei só um ano no Jornal do Comércio, fui para o Jornal do Brasil, que era um jornal que, como o Estadão na época, lutava muito pela ditadura, contra a ditadura. O Jornal do Brasil ele sempre teve uma postura, até porque o então presidente do jornal fazia parte de comissões de direitos humanos, essas coisas.
E aí, só que o meu chefe na época, que já é falecido, ele era muito ligado à reação, ele era muito ligado a milico, a esse povo, vivia dando recado para mim, e eu nunca dei importância, porque eu sempre fui um pouco destemida. E aí, naquele dia naquela época se chamava Quarto Exército, não era comando. Isso. E teve uma missa lá. E aí, quando chegou a hora do ofertório, eu fiquei sem acreditar no que eu estava vendo, porque numa hora de extrema religião, de religiosidade, de você celebrar a paz, como é uma liturgia católica, o ofertório foram rifles, metralhadoras. E aí eu cheguei vibrando na redação. Na época eu trabalhava no Jornal do Brasil, e aí eu não pude noticiar, tanto que eu guardei a foto até hoje, e esta foto, ela eu só divulguei agora, porque foi perdendo tempo, foi perdendo a oportunidade e eu não publiquei. Também fiz uma entrevista com o Villoc, que foi o torturador mor de Gregório Bezerra. O Gregório Bezerra foi torturado em praça pública, como você sabe, e eu me lembro do Villoc dizer textualmente para mim, sabe fulana, eu dei, sabe uma doutora fulana de tal, eu dei, mas assim, eu ficava olhando assim, eu digo, eu não acredito no que eu estava ouvindo, né? Aí foi isso, foram várias experiências de ouvir torturadores. Com relação à greve dos camponeses, que Evaldo falou, eu encontrei um episódio de autocensura dentro da redação, pior, não foi por chefe, não foi por nada, foi por um colega meu, que era muito conservador, ele já é falecido também. Eu sempre adorei cobrir as lutas camponesas, desde a minha infância, sempre me fascinaram. E quando houve aquela primeira greve, eu estava trabalhando no Jornal do Brasil, eu cobri todas as assembleias. A gente lembra, né, Evaldo? Isso. Você via caras estranhas no meio das assembleias, era SNI, era gente que você sabia que era informante. Mas, naquela época, a lei de greve era uma legislação draconiana. Você tinha que cumprir um ritual surreal. Antigreve. Era chamada lei Era lei antigreve. antigreve. Tinha que cumprir um ritual para poder fazer aquela greve. Aí eu fiz a reportagem, o Jornal do Brasil deu em primeira página, deu página inteira, porque era a primeira grande greve depois de terem sido sufocadas as ligas camponesas aqui em Pernambuco. Acontece que um belo domingo eu fui para o campo, entrevistei as pessoas, voltei para contar a história do que estava acontecendo, uma história mais ampla. Então, um colega meu, liga para o Rio de Janeiro e diz para José Neumann e Pinto, que era o então editor da Nacional, que não tinha greve nenhuma, que era mentira minha. Ele com medo do Exército, ele com medo da censura. Aí, meu colega ligou para Roberto Magalhães, veja a coisa, Neumann ligou para Roberto Magalhães, que era governador e que era guru da direita em Pernambuco, e ligou, ele, governador, é o seguinte, porque Neumann desconfiou porque ele disse, olha, hoje mesmo o campo está tudo parado, o colega disse para Neumann, só que era um domingo. Aí Neumann disse, não, domingo todo mundo para mesmo, ele não tem como... Aí ligou para Roberto Magalhães, e Roberto disse, não, é verdade, a greve está deflagrada, e o que é mais curioso, cumpriu todo o ritual legal. Aí pronto, aí no outro dia... E a outra vitória é que o Jornal do Brasil, toda vez a gente brigando contra a censura, a gente vai vencendo aos poucos nas pequenas coisas, porque a ditadura proibia você de usar o nome camponês. Tu te lembra disso, Evaldo? Com certeza. E aí a gente tinha que botar o nome rurícola. Rurícola, a palavra ridícula. Todo dia, toda matéria eu escrevia os camponeses, aí meu chefe ligava, Letícia, é proibido dizer camponês, tem que ser rurícola. Aí eu botava, toda vez eu levava um esporro, um dia saiu, quando saiu, fiquei na maior felicidade do mundo. Aí desde esse dia foi camponês a vida inteira que eu passei a usar sem ninguém reclamar. Evaldo, você foi o homem da imprensa, o assessor de imprensa, o homem que fazia o diálogo com a imprensa no governo Miguel Arraes e no governo Eduardo Campos. Mas a minha pergunta é anterior a esse período. Não é? Letícia falou da proibição do uso do nome de Dom Helder Câmara nos jornais. Como é que
isso acontecia em relação a nomes como Miguel Arraes e Francisco Julião, que são dois importantíssimos nomes da luta, da resistência democrática no nosso Brasil? Olha, a gente tem que entender que as redações locais dos jornais que a gente trabalhou só exercia função editorial pessoas responsáveis, jornalistas que não iriam transgredir ou que até se antecipariam a qualquer risco, qualquer ameaça de transgressão das normas impostas. Então, na redação do jornal, quem estava lá é quem tratava nós, jovens repórteres, como esquerdinha, e que não deixavam que fosse citado nada. Então, a regra era nome de Miguel Arraes, nome de Dom Helder Câmara. Não existia, a não ser nas conversas internas da redação. Era terminantemente proibido. E os jornais, era incrível que nós tínhamos no Jornal do Comércio uma equipe imensa, com grandes profissionais, grandes nomes, mas o jornal preferia publicar na íntegra todos os press releases que o governo do Estado e a Prefeitura do Recife, e a SUNENE e a SUNAB, todos os entes da máquina administrativa e o Quarto Exército, todo e qualquer press release que viesse das autoridades tinham precedência, prevalência sobre qualquer matéria apurada, por qualquer que fosse, sobre qualquer fato. Então, os jornais, inclusive, havia um trabalho na cadeira do curso de jornalismo, nessa época, que era que você fazia jornalismo comparado, e que a gente mandava e era um ícone e era um indicador de sucesso do trabalho das assessorias, quanto por cento dos press releases eram aproveitados. Havia casos em que, por exemplo, a maior parte dos jornalistas que trabalhavam na assessoria de imprensa do Palácio, eles trabalhavam também nas redações. E muitas vezes ele escrevia um release e ele mesmo publicava o release. De manhã ele escrevia o release lá na redação da imprensa e depois ele publicava. Então, não havia esse dilema, as barreiras colocadas eram muito fortes, muito firmes, quase inexpugnáveis. A gente se resignava a filtrar, contrabandear informações e dados. Eu me lembro que, em 1978, mais ou menos, o presidente Geisel esteve em Pernambuco, foi a Caruaru. E foi uma coisa muito engraçada, porque é o seguinte: todos os jornalistas que participavam das coberturas, que eram escalados, eles tinham cuidado de como é que confrontava, como é que perguntava. E a pergunta básica era o seguinte: como o senhor vê o desenvolvimento da abertura? E aí um radialista de Caruaru, que existe até hoje, uma figura muito engraçada, Letícia conhece ele, Tavares Neto, pegou o microfone com fio comprido daqueles de antigamente e botou na boca dele e perguntou: qual é a sua opinião sobre Miguel Arraes? Aí ele respondeu: a pior possível. E saiu em todos os jornais do Brasil, do Centro-Sul, mesmo daqui. Em todos os jornais do Centro-Sul saiu uma referência, na medida que Geisel referiu-se a Miguel Arraes, aí o nome, dessa forma, podia ser tratado. Então, esse é um episódio. Foi Tavares Neto, você deve conhecer Tavares Neto, mas ele depois fez outra. Eu posso falar? Ele depois fez uma pergunta dessa também a Figueiredo, já quando a gente já estava caminhando para a anistia, em Caruaru também, numa visita de Figueiredo, eu acho. Eu não me lembro se foi em Caruaru aqui. Ele disse assim: o senhor daria anistia para Gregório Bezerra e Miguel Arraes? Aí Figueiredo fez: não. Me lembro disso. Assim, foi uma coisa assim, foi quase uma ofensa para se perguntar a um presidente militar isso. Você lembra disso, Evaldo? O senhor daria anistia a Gregório Bezerra e a Miguel Arraes? Aí foi aquele... a pior possível. A opinião é a pior possível. Então, eram tempos... E por que é importante a gente lembrar disso hoje, Letícia? Muito importante. Veja, eu trabalhei, quando eu saí do Jornal do Comércio, fui trabalhar no jornal que tinha uma sucursal no Recife, que era um verdadeiro aparelho da resistência. Você sabe, toda pessoa, quando é presa, quando havia alguma prisão por motivos políticos, a primeira coisa que se fazia era levar a Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de Olinda e Recife, levar Dom Helder, levar a Assembleia, onde Java Vasconcelos era deputado, presidente do MDB e líder da Assembleia, e levar a sucursal do Estadão,
onde havia uma possibilidade que a notícia tem um episódio clássico histórico. O então vereador Marcos Cunha foi preso, estava para ser preso, ele correu para a Assembleia Legislativa, para o gabinete de Jarbas, 2 agentes entraram no gabinete para prender, Jarbas os escorraçou de lá, mas depois Marcos Cunha foi preso. E o salvo-conduto para que Marcos Cunha sobrevivesse a uma prisão como essa foi uma notícia, um picolé de uma coluna que o Estadão publicou, que Garcia mandou, que nos seguintes termos. O advogado Marcos, não sei o que lá, Soares da Cunha, foi preso pela polícia ontem, tal hora, em tal lugar, foi levado por uma viatura de placas oficiais e não sei o que, não sei o que. Essa informação levada a público constituiu uma proteção da integridade dele. E foi por isso que Carlos Garcia, que exerceu esse papel em incontáveis episódios, que era um jornalista acima de qualquer coisa, foi preso e barbaramente torturado. E é muito simbólico que a gente esteja tendo essa conversa hoje aqui para o programa Trilhos da Democracia, no dia em que ele está sendo sepultado, no dia e na mesma hora em que ele está sendo sepultado, porque é alguém cuja existência e é um personagem cuja trajetória nos mostra a arbitrariedade e quão inaceitável é qualquer restrição à liberdade, à democracia e aos direitos humanos. Inaceitável. Carlos Garcia foi preso e torturado não por ser um ativista político, mas por ser essencialmente um jornalista, um profissional de imprensa, que se dedicava a levar notícias que eram publicadas porque eram de interesse público. Olha, o Estado, funcionários públicos pagos com meus impostos saíram por aí prendendo pessoas sem nenhuma base legal, sem nenhum processo formal, torturando e matando funcionários públicos pagos, preciso frisar, funcionários públicos pagos com os impostos que nós pagamos, sequestrar praticamente um jornalista, não por outra razão, mas somente por ser jornalista, e em repartição pública, dentro de repartições públicas, que quartéis são repartições públicas, usar de recursos de tortura, pau de arara, choque elétrico, todo tipo de tortura, de suplício, com salário pago pela sociedade. Então, qual é o papel de qualquer um de nós, de todos os cidadãos? É, de todas as maneiras, levar essas histórias adiante e jamais permitir que, num país como o Brasil, coisas desse tipo voltem a acontecer. Então, essa é a minha visão e acho muito oportuno que estejamos conversando sobre isso nesse momento. Eu lembro também. Quer perguntar, Marco? Por favor, eu posso. Eu lembro também que o Estado de São Paulo ele tinha um importante mecanismo para a sociedade saber que tal matéria tinha sido censurada. No lugar da matéria censurada, aí o que era o Estado fazia? O Estado botava poesia, não era, Evaldo? Receita de comida, aí a sociedade sabia que aquilo ali era um espaço que era destinado a uma matéria que tinha sido censurada pelo governo, tá? Outro episódio que eu me lembro muito, por isso que eu digo que mesmo a censura, eu acho que o jornalista ele tem que exercer a criatividade dele para enfrentar a censura. Claro, a gente tem que lutar contra a censura, mesmo nas pequenas coisas, a gente tem que se posicionar, né, e criar, porque um episódio marcante, mas marcante assim, de como o jornalista, sendo criativo, ele pode se rebelar contra a censura, foi uma capa antológica do Jornal do Brasil, do dia que Allende foi deposto, né? Na época diziam que ele morreu, depois dizem que ele foi deposto, até hoje é uma coisa assim meia nebulosa.
Mas então, 11 de setembro de 1973. Chegou, exatamente, setembro, não foi 73, por aí. 11 de setembro de 73. Pronto, então chegou na redação do Jornal do Brasil, eu trabalhava em Recife, na sucursal, mas eu me lembro que circulou essa informação na redação, que tinha chegado um recado das forças militares e da censura dizendo que o jornal não podia publicar manchete a respeito da morte de Salvador Allende. Então, o que é que foi feito? Alberto Dines e alguns outros jornalistas do mesmo quilate se reuniram e pensaram o quê? Não, a gente não vai fazer manchete. E deram a primeira página, o corpo da notícia, todinho, sem manchete. Te lembra disso, Evaldo? Lembro. É fato histórico. Então, uma coisa antológica, porque todos os jornais tiveram que dar matéria no meio, porque não podia dar manchete, mas a capa do Jornal do Brasil só teve uma notícia, eu acho que em 4 colunas, dizendo, agora a informação oficial, o presidente Salvador Allende suicidou-se ontem, ou seja, driblou-se, né? De outra vez, Evaldo deve se lembrar dessa história também, eu acho que Montainho talvez não lembre porque ele morava no Rio, mas houve uma época aqui que a Nova Jerusalém, Fazenda Nova, fazia uns festivais de verão. E nesses festivais de verão vieram Chico Buarque, não sei quem, esse pessoal que estava muito visado pelo Exército na época, né, pelas forças de repressão, e o festival foi proibido. A matéria da proibição foi censurada, ninguém podia divulgar que o festival tinha sido proibido. O Plínio Pacheco, que tem até algumas ligações com os governantes da época, que ajudavam assim, financeiramente na construção, foi botado na mira de 4 metralhadoras, enfiado dentro do avião para vir depor no Recife, porque estava fazendo um festival desse. E aí a gente não pôde fazer nada. Aí, uma semana depois, aí eu sugeri ao Caderno B do Jornal do Brasil, que era o jornal que eu trabalhava, fazer uma matéria sobre festivais de verão. E aí se fez uma matéria sobre festivais de verão, e eu mandei a minha dizendo que o de Recife o de Pernambuco virou um caso de polícia. Aí contei tudinho a história. Quer dizer, também foi uma forma de driblar. Eu sei que a primeira vez que o Plínio Pacheco me encontrou depois desse episódio, eu até me emociono quando falo nisso, ele disse assim: Letícia, não existe censura quando o jornalista é inteligente. Eu fiquei toda ancha, mas foi uma forma do mundo e do Brasil saber que houve uma censura aqui, porque a matéria foi censurada no Brasil inteiro. Um negócio que mexeu o Woodstock, né, daqui, era um festival assim, que atraía milhares de pessoas, foi censurado, o dono do Teatro ao Ar Livre foi colocado em mira de metralhadora, botado dentro do avião, trazido para o Recife, e ninguém pôde noticiar. Eu noticiei depois, mas noticiei. Tenho orgulho disso. Letícia, Evaldo, infelizmente o nosso tempo terminou. Gostaria muito de agradecê-los pela participação, por esse riquíssimo diálogo que, tenho certeza, aproxima bastante as jovens gerações sobre aquilo que ocorreu naquele momento trágico da história brasileira. Por isso é preciso dizer em alto e bom som sempre: censura e ditadura nunca mais. O Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas referentes à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.